Fala galera, aqui é o Kinani e hoje eu vou mostrar a minha evolução no canto. Bom, só esse canal aqui, ele já tem 5 anos de história, tem 5 anos de estrada, então dá pra gente falar sobre a minha transformação vocal ao longo desses anos. Eu vou comentar também, eu vou tentar trazer pra vocês mais detalhes ao longo de todos esses anos. Eu acho que eu canto desde uns 13 anos de idade, eu tô com 26. Então só aí a gente tem 13 anos, mas eu acho que desde muito pequeno eu gosto de cantar. Desde muito pequeno eu brinco com coisas de música, com esse fato todo de cantar. Então eu acho que isso é algo que me persegue durante muito tempo. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, trazer toda essa parte, passar tudo que passou pela minha cabeça ao longo desses anos, tentando aprender a cantar e conseguindo de fato. E depois vindo a dar aulas e etc. Nesse vídeo eu vou mostrando trechos e, enfim, áudios que mostram eu cantando aí, pra fazer tipo um antes e depois no final. Tô até aqui com uma pauta pra gente ter uma organização ali na história, porque é bastante coisa que eu quero falar. Bom, esse foi o primeiro vídeo no canal, o primeiro vídeo oficial. Ao longo desses anos, esse não foi o primeiro vídeo exato do canal. Esse foi o primeiro vídeo que continuou no canal, porque ao longo do tempo eu ia postando vídeos, mas eu não gostava nada, nem um pouco do resultado. No, God! No, God, please, no! E ia apagando. Então os vídeos ficavam ali por uma semana, 2, no máximo um mês, e eu simplesmente apagava. Porque as pessoas não gostavam dos meus vídeos, eu recebia comentários negativos, inclusive de pessoas próximas. Até a minha mãe falava coisas do tipo: ah, tu tá passando vergonha na internet, tu não sabe cantar, você não nasceu pra cantar. E tudo aquele discurso que a gente escuta. Break me better you if I go when Vai ter óculos aí, meu querido. E eu acho super importante eu falar isso, porque pode ser que você esteja passando por isso agora, pode ser que você quer cantar, você gosta muito de cantar, e as pessoas te boicotam, as pessoas falam que você não vai conseguir, que você não tem voz pra isso, que você tá passando ridículo, que você, enfim, que só botam a gente pra baixo. E por mais que não esteja legal, porque muitas vezes a minha mãe tinha razão, não tava legal, tava feio, eu precisava estudar mais, eu precisava treinar mais, eu precisava aprender a cantar. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Mas existem formas de você dizer isso pra uma pessoa e não simplesmente chegar e falar: cara, tu é um merda, para de cantar, você não vai conseguir cantar. Isso é muito ruim, eu acho que não agrega nada, é uma crítica muito negativa, não é nada construtiva, e só deixa as pessoas pra baixo. E você cria todo um ciclo ali de negatividade que, ao invés de você estar agregando e orientando as pessoas de forma certa, como procura um professor, procura alguém pra te ensinar, procura alguém pra te orientar. Alguém pra te orientar, vai estudar direito, vai se dedicar mais. Não, vem com um discurso horrível, tipo: desiste, tu é um merda, e acabou. Quem disse que você canta? Enfim, é contra esse discurso que eu sou completamente contra, mas vou continuar mostrando a minha evolução. Mas essa parte, embora você possa achar meio chato, meio coach, sei lá, é uma parte muito importante pra eu contar a minha história aqui pra vocês. Então até esse vídeo que vocês estão vendo aqui no canal, rolou muita coisa, rolou muito vídeo que eu postei, apaguei, e enfim, esse vídeo mesmo eu postei escondido, eu não mandei pra ninguém, não mandei pra familiar, não mandei pra amigo, não mandei...
não mostrei pra ninguém, eu simplesmente postei lá e não falei nada, porque eu sabia que porque sempre que eu postava e mostrava, as pessoas acabavam falando, as pessoas próximas a mim acabavam falando que estava horrível, enfim, e eu acabava excluindo. Então esse vídeo eu não falei nada, eu só postei. E aí um amigo comentou com outro amigo que, enfim, que estava legal, que ele tinha achado legal. Quando uma pessoa falou que estava legal, aquilo virou tipo eu acho que eu já tinha postado vídeos cantando bem, mas como uma pessoa próxima falou que aquilo estava legal, eu acho que rolou tipo um efeito em cadeia, assim, já que uma pessoa falou que tá legal, as outras pessoas começaram a achar aquilo legal. Que eu tava cantando bem, que eu tinha melhorado muito no canto. De fato, eu tinha melhorado, mas eu acho que existiam vídeos que eu tinha postado um pouco antes desse que já estavam legais, mas como aquele conceito também é horrível, de quando você canta, as pessoas, quando você canta mal, enfim, as pessoas já criam um gatilho de que você vai sempre cantar mal, que não tem como você evoluir. E aí todo vídeo que você posta, as pessoas já nem veem e já acham, e só de ver que você tá cantando ali, aquilo incomoda elas de alguma forma e elas já vão com uma cabeça de te detonar. All I said was you couldn't sing. That was it. Então esse canal ele tinha o nome de Kinani Canta, que é o meu nome, Kinani, Pedro Kinani. E a história era só cantar, era eu cantar várias músicas. E aí eu fui lançando vídeo após vídeo. Você pode ver aqui alguns vídeos do canal, vou deixar alguns trechos e as datas, né, de quando que eles foram cantados. Enfim, tendo toda essa evolução que eu fui estudando por conta própria, canais tanto aqui do Brasil, vou até citar esses canais aqui, que eu acho legal, foram canais que agregaram na minha voz. É o canal do Márcio Guerra, que antes se chamava Oficina do Canto, Oficina da Voz, alguma coisa desse tipo. E eu assistia os vídeos, fazia os exercícios e, enfim, tentava melhorar. Tem também o André Fanton, que eu acabei entrando no curso dele depois de um tempo e que me ajudou bastante, é um excelente professor. Tem também alguns gringos, como Ken Tramplin ou Robert Lunt, foram caras que têm vídeos ali que me ajudaram muito, me ajudaram a entender sobre a voz, me ajudaram a entender sobre canto, sobre como eu poderia usar a minha voz, ou como eu poderia consertar a minha voz, enfim, usar a minha voz da maneira adequada. Então, eu sou muito grato a todos esses professores que postaram e continuam postando coisas aqui no YouTube. E eu me inspiro muito neles pra poder ajudar as outras pessoas, enfim. Mas esses caras, eles são muito necessários, eles ajudam muita gente, eles ajudam gente que eles nem sabem que eles ajudam. Por exemplo, o Ken Tramplin, Márcio Guerra, nem sabe que eu existo e ele me ajudou bastante. Então eu fui estudando dessa forma, fui aprendendo, comprei alguns cursos, os cursos que eu podia pagar eu comprava, o que eu podia estudar por conta própria, eu estudava por conta própria, e enfim, eu ia aprendendo e evoluindo. E com isso eu comecei a dar aulas, comecei a dar dicas e ensinar as pessoas, porque meus amigos começaram a me pedir, as pessoas que viam eu cantando na internet começaram a perguntar se eu ensinava, se eu dava aulas, e aí eu comecei bem devagar, bem de maneira amadora, e aí eu comecei bem devagar a dar dicas que no futuro tornaram-se aulas, e enfim, eu tô nessa até hoje. É algo muito mais profissional, eu já tenho muita experiência na área, já dei aula pra muita gente. Então, mas não começou com essa pegada, começou como uma coisa mais de dica, uma aula ali mais entre amigos, enfim. Mas, cara, é importante ressaltar que, assim, eu estudei muito, cara, eu estudei muito, muito, muito mesmo. Eu revirei o YouTube inteiro. O que tinha na época de técnica vocal, eu assisti tudo, simplesmente tudo.
Com o crescimento do canal, eu fui chamado para participar de uma banda aqui no Rio de Janeiro, uma banda de hard rock, e eu aprendi muita coisa legal nessa banda. Eu vou colocar alguns trechos aqui cantando. E também, enfim, não entrei lá cantando tão bem assim. Eu acho que o repertório era muito difícil, então eu estava num nível e o repertório era um nível mais alto. Então eu tive que aprender a controlar muito bem a minha voz, especialmente o drive, né, vocal, a distorção vocal, que é uma das minhas assinaturas hoje, mas foi algo que eu apanhei muito para conseguir dominar. É uma técnica considerada avançada, uma técnica difícil de ser executada, mas que é a minha técnica favorita, é o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais gosto de cantar, geralmente exige essa rouquidão na voz, que a gente chama de drive vocal. Então, tem alguns vídeos que eu não tô cantando tão bem, no Universo Inverso, que era o nome da banda. E tem vídeos que eu acho super legal, mesmo vendo hoje, eu sinto um certo orgulho e acho que eu tava cantando bem. E com essa banda eu aprendi bastante, a gente fez shows, fez gravações, fez lives na época da pandemia, enfim, eu aprendi bastante coisa, foi uma banda que me ensinou muito. Hoje em dia essa banda não existe mais, a gente ainda mantém uma amizade, um certo contato. É uma banda que eu fui bem feliz na época, enquanto ela tava dando certo. Você que tem banda aí, você sabe que a banda ela dá certo, aí chega um momento que a gente achou melhor encerrar a banda. Mas ficou uma memória muito positiva aí dos nossos trabalhos que a gente fez. Enfim, ao longo desses anos eu me inscrevi em concursos de canto, como por exemplo o concurso Canta Aí, do Rosa de Saron, eu fui um dos selecionados. O fogo que me envolve me consome e renovo meu ser, sempre a vida em mim. Em meio a minhas cinzas eu desperto e do chão do deserto nasce uma voz outra vez. You gonna see me fly, you gonna see me fly again, you better watch the sky. Enfim, entre outros concursos que eu acabei sondando ali, toda aquela coisa, manda vídeo cantando, tenta entrar, tenta participar, é algo que faz parte ali da questão do canto, mas hoje eu tô tentando mais por conta própria, com minhas aulas, com meus vídeos cantando. Eu acho que é o caminho que eu quero seguir no momento. Concurso de canto que eu participei, eu não ganhei, eu não cheguei nem a ir muito adiante. Eu acho que nesses concursos conta muito mais a história de vida da pessoa do que a voz em si. Muita gente até comentou isso. E nessa época eu era muito tímido, eu tinha muita dificuldade de falar sobre mim, de falar sobre a minha vida. Algo que eu tô bem melhor hoje, eu me sinto bem mais tranquilo de vir aqui e contar isso pra vocês, por exemplo. Mas naquela época eu não gostava de falar sobre mim, e aí eu fiz um vídeo, e aí enfim, todos esses concursos, essas coisas sobre voz, a sua história conta muito mais, né? Então, se você chegar lá e contar uma história triste, provavelmente o pessoal vai te amar, enfim, você vai ser o candidato favorito, e enfim, como eu não gosto muito disso, eu prefiro focar na voz, na técnica vocal. Eu meio que larguei de mão sobre esses concursos de vozes, mas não podia deixar de mencionar ele aqui, foi bem legal, o pessoal da banda me tratou muito bem, o vocalista, o Brunão Sereio, foi muito legal comigo, então, enfim, é importante ressaltar isso. I'm gonna take it down.
Please let there be. Please let there be light in a darkened night. Dream on, dream on, dream on, dream till your dreams come true. Yeah, dream on, dream on, dream on, dream on, dream on, dream on, dream on. Sing with me, sing for the ear, sing for the left and sing for the tear. Então, de lá até aqui eu sigo, eu sigo cantando. Eu tenho minha banda, chama Monthly Band, e a gente tá fazendo um projeto aqui de hard rock aqui no Rio de Janeiro. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês ouvirem também. E é isso, pessoal. Esse ano que vai entrar, 2024, se você gosta de cantar, se você é o teu sonho cantar, aproveita, foca esse ano nisso que você quer fazer, foca esse ano em estudar e melhorar, porque dá sim pra aprender a cantar, dá sim pra melhorar a sua voz, dá pra transformar a sua voz. Na música tem um certo jogo de marketing que os cantores, os empresários, os músicos, eles fazem, que é justamente se o cara toca guitarra, ele vai chegar e vai falar: "Não, eu nunca estudei guitarra, isso é um dom natural, eu sempre toquei assim, desde sempre". Eu poderia fazer isso com a voz, por exemplo, se eu não desse aula, se eu não fizesse isso, eu poderia chegar e falar: "Não, eu nunca estudei voz, meu drive vocal é natural, eu sou um prodígio". E as pessoas, elas acreditam nisso. As pessoas, elas vendem isso pra você, né, você acredita isso, e começa a tratar aquele artista como uma divindade, e isso é bom pra eles, né, pra eles, que serem sempre admirados e, enfim, estarem sempre num pedestal. Mas a verdade é que música é totalmente aprendível, é uma coisa que deveria ser muito mais universal do que uma coisa que quando a pessoa aprende um jeito legal, aprende uma técnica legal, aprende alguma coisa realmente bacana, ela acaba guardando aquilo pra si de uma maneira meio egoísta até. Então eu tenho uma visão bem diferente, eu acho que a gente tem que se ajudar, acho que a gente tem que ajudar as pessoas que a gente pode, falar: "Cara, vem comigo, dá pra aprender, dá pra gente fazer". E hoje eu sigo dando aulas, tenho meus alunos, o pessoal tá muito satisfeito e eu fico imensamente feliz toda vez que eu ajudo alguém. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo tenha inspirado vocês de alguma forma, tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu vou tentar legendar ele em inglês para que ele chegue em mais e mais pessoas. Eu acho um vídeo importante. Muitas vezes eu pensei em desistir, eu pensei em parar de cantar muitas vezes, muitas vezes. Cantar é uma coisa que é difícil. Eu espero que esse vídeo chegue ao máximo de cantores e cantoras possível, porque cantar é um negócio que mexe muito com a inveja, não sei, das pessoas, e a gente toma muita porrada, muita porrada. Você que canta, cara, você vai tomar muita porrada, você vai tomar muita pancada, você vai ouvir muito xingo, você vai ouvir muita coisa que vai, sei lá, cara, te deixar pra baixo. Porque o negócio do canto, ele mexe muito com a vaidade, com o ego das pessoas. Basicamente, todo mundo tentou cantar, mas não é um negócio fácil, é um negócio difícil, é um negócio que exige que você estude música, sabe?
um negócio que você, conheça a música, que você tenha afinidade com música. Cantar é música, entende? Então, assim, as pessoas tentam aprender como se fosse algo mágico, mas não é algo mágico, é música. É simplesmente usar a sua voz, usar o seu aparato vocal para fazer música. Então se você puder estudar um instrumento, ou 2 instrumentos, 3 junto com o canto, isso vai te valorizar muito, você vai conseguir cantar melhor, com certeza, porque você vai ter mais afinidade com a música, beleza? Então, se você tem algum amigo, alguma amiga que canta, cara, dá uma força, comenta lá, porque muitas vezes a gente vê um vídeo, o cara cantando bem, e a gente só deixa um like, não fala nada, assim, pô, tá legal. Mas comentem nos vídeos dos amigos de vocês que cantam. Comenta lá, cara, tá muito maneiro, tua voz tá muito irada, você tá cantando muito bem, porque cantor toma muita porrada, cara. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei. E é claro, obviamente, o seu comentário. Deixa aquele relato bem legal. O vídeo aqui, ele é mais longo, é para pessoas que querem realmente ver um conteúdo ali mais detalhado, né? Tem vídeos aqui super curtos, tem shorts, tem dicas rápidas, mas esse aqui é da galera que vai sentar ali na frente do computador e vai curtir o vídeo, tá? Vai absorver todo o conhecimento, vai curtir o vídeo. Então, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e fica ligado aí para os próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui, não esquece de me seguir nas redes sociais, vai ter coisa legal aqui na descrição. E se você quer ser meu aluno, quer ser minha aluna, para mim será sempre um prazer, beleza? Vou ficando por aqui, até uma próxima. Falou, fui!